Preview. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Jaime Sepulcro, professor da oficina de linguagem do programa Jovem Independente. Mando um abraço aí para todo mundo que está inscrito na minha oficina e bora lá conversar sobre o que a gente vai conversar hoje. Na última aula a gente conversou um pouquinho sobre a Wikipédia, a gente estava conversando sobre o fato dela ser confiável ou não, né? E aí eu falei para você por último, né? Vai e confere as fontes, quais são as fontes que estão sendo utilizadas. Só que eu não demonstrei como conferir essas fontes. Eu acho isso muito importante. Então eu queria trazer uma aulinha rápida aqui sobre como consultar essas fontes. Massa? Então bora lá. Vamos direto aqui para o site da Wikipédia. Só para exemplificar, que você tem um artigo sobre a Wikipédia, tá? E onde que estão as fontes, né? As fontes normalmente estão nesses numerozinhos ao lado das informações, né? Vamos ver aqui uma informação interessante aqui para a gente poder trabalhar em cima dela. No entanto, os trabalhos acadêmicos sugerem que os vandalismos são geralmente de curta duração, ou seja, tem 2 artigos falando sobre isso, né? Uma pesquisa de 2005 da revista Nature mostrou que os artigos científicos que eles compararam chegaram perto do nível de precisão da Enciclopédia Britânica e tinham uma taxa semelhante de erros graves. Aonde que está isso, gente? Aí você pode vir no númerozinho, pode clicar nele ou simplesmente passar em cima e conferir da onde que vem esses dados, né? Então, vamos lá para o númerozinho para você olhar lá embaixo, ó. Jim Gillis, dezembro de 2005, Internet Enciclopédia, Go Read to Read, Nature. Aí você pode clicar aqui, provavelmente já vai te mandar lá para o artigo que você está investigando. Olha só que interessante, isso aqui é um artigo jornalístico, claramente. Normalmente são artigos mais rápidos aqui, já acabou. Um artigo científico teria páginas e páginas aqui, demonstrando os métodos, como é que funciona e tudo mais. Tá dando para ver a diferença aí? Beleza. Ah, mas e se eu fui lá e vi na Wikipédia lá um livro? Eu cliquei, só que não foi para o livro, logicamente. Você tem um problema aí de direitos autorais. Mas tem jeito de driblar isso? Tem. Normalmente, se você sabe o nome de um livro que você está querendo, você pode jogar aqui no Google e escrever PDF depois do nome do livro. Por exemplo, vou citar esse exemplo aqui, né? Armas, Germes e Aço. PDF. É um livrinho sobre história de civilizações. É bastante interessante. Aí você olhou aqui, ó, PDF, Armas, Germes e Aço. Você pode clicar e ele vai te jogar diretamente para o livro. Olha só, 317 páginas e você pode acessar isso diretamente na web. Tá? Você está burlando um pouquinho os direitos autorais aí, mas, enfim, nós estudantes pobres, a gente acaba recorrendo a isso sempre, qualquer trabalho que a gente faz. E eu queria apresentar para vocês depois uma ferramenta bastante interessante que algumas pessoas adaptam, outras não. Mas eu acho muito legal o fato de eu conseguir pegar esses PDFs, jogar ele num programinha no meu celular e colocar esse programinha para ler o meu PDF, cara. É muito interessante. Eu tenho lido muitos livros assim. Geralmente, se são informações mais fluidas, mais históricas, ou literatura, né, algum conto, alguma coisa que você estiver lendo, é muito fácil de ouvir. Geralmente vai ficar aquela voz um pouco mais uma voz parecida com a voz do Google, né? Mas vale muito a pena. Você pode acelerar ou pode diminuir, dependendo de como você estiver processando a informação, de como é que tiver seu estresse no dia, seu nível, né? Mas vale muito a pena. Mas tem outra forma também de você encontrar. Tem um site que é voltado só para esse tipo de coisa. Eu quero encontrar uma fonte, quero encontrar um livro específico. Eu posso entrar no site gen.lib.rus.sc. Claramente um site da Rússia. E aqui você tem uma infinidade de livros que você pode baixar. Tem, enfim, HQs, tem um monte de coisas que você pode encontrar aí nesse site. Suponhamos, vou jogar aquele livro lá. Ou você pode pôr o nome de alguma editora ou de algum autor que você conhece. Franz Kafka, acho que é assim que escreve. Isso. Só dando um exemplo, viu? Você vai ter aqui, ó, muitos deles em inglês, né? Aqui está o título e aqui está o nome do autor. Aí o que você faz? Está aqui, linguagem. Aí está tudo em italiano. Você vai procurar onde está o português. Ou você clica em cima, que aí você já deixa tudo na lista
Aqui, ó, de trás para frente. Spanish, tá em espanhol, turco, romênio. Aqui, ó, tem em português, tem alguns aqui em português, né? De Franz Kafka. Por exemplo, Literatura, Metamorfose, Lição de Kafka, Narrativas do Espólio, O Processo, O Mundo Prodigioso que Tenho na Cabeça. Ah, não, mas isso aqui não é de Kafka. É Franz Kafka, um ensaio biográfico, é alguém escrevendo sobre ele. O Essencial, Franz Kafka. Enfim, você tem vários livros que você pode... Esse aqui é mais famosinho, né? Você clica, depois vem na imagem, clicou, e clica em Get e ele já vai abrir uma caixinha do lado para você poder baixar esse livro. É bom sempre conferir qual que é o formato que você está baixando. Aí abriu a caixinha de diálogo e aí você pode dar um OK, levando aqui, ó, esse formato é EPUB. É uma outra forma aí mais específica de ler o livro a partir da plataforma web, por exemplo. Aí você salva e ele vai lá para a pasta onde você escolher salvar. Então, gente, deu para entender aí como é que você pode consultar as suas informações? Ah, outra coisa importante. Tem outros sites de busca, mas que eles são cheios de propaganda. Por exemplo, você entra aqui, Brasil Escola. Ele é voltado para estudantes do ensino médio, a gente está querendo passar no vestibular, você pode olhar aqui disciplinas, várias matérias sobre várias disciplinas e tudo mais. Enem, né, o edital de Enem 2020, como estudar para o Enem, estudar em Portugal, média do Enem, enfim, cara, é muito doido, tem o simulado, tem muita coisa que você pode estar acessando e você pode fazer pesquisas por aqui também, tá? Sei lá, se você escrever aqui, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, tá até aqui, estou usando como exemplo, foi mal aí que eu estou usando isso como exemplo toda hora. Aí você vem aqui, Segunda Guerra Mundial, tem um artigozinho até grande deles aí sobre isso, né? Mas olha só, o tanto de propaganda que tem no negócio atrapalha a gente. Tem um vídeo aqui no meio, tem uma propaganda do lado, coisa em cima. Então isso aqui é um saco. Mas você tem uma informação aqui tão boa quanto, talvez melhor, não sei, mas cheia de propaganda no meio dela. Então por isso que o pessoal prefere normalmente usar a Wikipédia. E normalmente ao final, vamos ver se eles fazem isso, né? Tem uma lista de exercícios aí a respeito do texto que você lê, né? E aqui você clicando você pode ver as respostas para ver se você acertou, isso é bastante interessante. Artigos relacionados, recomendados, não colocaram a bibliografia utilizada para a escrita desse artigo. Mas aqui está o nome da pessoa que escreveu, né? O professor por Daniel Neves, graduado em História, ou seja, professor Daniel Neves. Então, tem esse site, tem muitos outros, na verdade. Tem sites especializados em física, sites especializados em história, em geografia e tudo mais, para quem está aí no ensino médio precisando de alguns recursos. E isso é um recurso bastante interessante para a gente. Massa! Nas próximas aulas, a gente não vai mais ficar nos recursos. A gente vai trabalhar aí como que a gente chega nos artigos científicos, como que eles são, como é que a gente acessa eles, como é que eles são construídos. Massa! Grande abraço aí para todo mundo, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar com os manos, com as minas, com as monas, com todo mundo e até o próximo vídeo. Valeu! Preview.